Olha, a Núbia Celes, fisioterapeuta, voltou, porque da outra vez que ela veio, ela falou da bandagem terapêutica, daquelas taping que a gente falou, mostramos vários atletas, Ivete Sangalo usando, que é aquelas faixinhas coloridas que a gente cola no corpo, que tem toda uma técnica para usar. E ela ficou de voltar para falar dessa técnica, da bandagem terapêutica ou taping terapia, no pós-operatório de cirurgias plásticas. Pode te ajudar muito, você aí que vai passar por uma cirurgia plástica, já presta atenção nessa entrevista de agora. Tudo bem, Núbia? Boa tarde. Tudo jóia, Fer? Então, tá bom. Que bom que você voltou, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Ô, Núbia, quando a gente pensa em cirurgia plástica, acho que a maioria das pessoas não pensam o que a fisioterapia tem a ver com uma cirurgia plástica. E, na verdade, tem tudo a ver, né? Tem sim, Fer. Na verdade, a fisioterapia, ela trata movimento, ela trata tecido. E numa cirurgia plástica não é diferente, tá? Quando a pessoa submete a uma cirurgia, seja ela estética ou não, o tecido, ele sofre um trauma. E esse trauma, a gente pode, com a fisioterapia, organizá-lo para ele ser cicatrizado de uma forma mais normal, vamos dizer assim. Tá? Sem tanta agressão. Isso. Entendi. Tá? É porque quando acontece a lesão, o tecido ele vai passar por uma cicatrização. E essa cicatrização tem fases. Né? E se a gente, nós, fisioterapeutas, conseguimos intervir nessas fases para evitar um queloide, para evitar uma fibrose, para evitar um edema. Tá? A gente consegue, no momento da cirurgia, já tá atuando para evitar tudo isso. E muito se fala também, quando a gente ouve falar em pós-operatório, principalmente de cirurgias plásticas, na tal da drenagem e no ultrassom, né? Isso. Fer, se nós tivéssemos feito essa entrevista há um tempo atrás, alguns anos atrás, poderia falar que a drenagem e o ultrassom seria o suficiente para um pós-operatório. Mas como qualquer técnica cirúrgica ou qualquer técnica, a fisioterapia também evolui, tá? E a drenagem hoje com o ultrassom, ela se torna um pouco não tão eficaz, tá? Porque quando a gente faz uma cirurgia, é cortado vários tecidos, né? E eles começam a ser reconstruídos no 14º, no 15º dia. Então, não vai ter linfa, né? Linfogênese o suficiente para absorver esse líquido e mandar para o linfático. Então, a gente começa a trabalhar com terapia manual, reorganizar o tecido para depois, se houver necessidade, entrarmos com a drenagem. Entendi. Então, o que você está falando é que não adianta no pós-operatório ali na primeira semana ou depois dos 3 primeiros dias já começar com drenagem linfática porque não tem o que drenar. Isso. Na verdade, assim, tem o que drenar, tem líquido, tem um excesso de líquido no intertício. Porém, não tem linfa o suficiente para receber esse líquido. Entendi. Porque está cortado, foi cortado devido à cirurgia. Entendi. Né? Então, a gente precisa reorganizar esse tecido para depois que reorganizar, aí sim, se necessário, se a paciente tiver com edema muito grande, entrarmos com a drenagem. Mas o pós-operatório de cirurgia plástica, hoje, né, com todos os artigos científicos, com todos os estudos, não é o único para a gente usar num pós-operatório de cirurgia plástica. Tem vários recursos, tá? Cinesioterapia, alongamento, fortalecimento, tá? Pra gente conseguir que essa paciente volte para a vida diária dela muito mais rápido do que algum tempo atrás. Tá? E onde que é a taping terapia ou a bandagem terapêutica que a gente abordou da outra vez que você veio? Onde que ela entra aí no pós-operatório da cirurgia plástica? Ó, a bandagem, ela está começando a criar um pouco de mais força desde 2015, tá? Então, o que a gente faz? A gente entra no centro cirúrgico com o cirurgião plástico, a gente entra em comum acordo, a gente conversa sobre a cirurgia da paciente e a fisioterapia vai até o centro cirúrgico e lá ela já começa a colocar, porque lá ocorre deslocamento do tecido. Mas né? não é durante a cirurgia. Não. O médico terminou a cirurgia, geralmente você já está lá dentro para aplicar taping na paciente. E assim, a gente vai avaliar aonde ele fez todo esse deslocamento dessa pele e a gente vai aproximar, tá? Porque vamos dar um exemplo de uma lipoaspiração. Né? A cânula, ela faz tipo um espaço morto, ela vai descolando esse tecido. O que nós fazemos com a tape, né? Que é uma bandagem compressiva? Ela aproxima esses tecidos para evitar que chegue muito mais
colágeno, muito mais fibroblastos, para aumentar uma fibrose, uma queloide. Então, a gente trabalha com prevenção já no centro cirúrgico. E o resultado a paciente vê, Núbia? É visível. O equimose, que é aquele roxo excessivo, é visível após 7 dias, que é quando a gente tira esse tape. Você estava me explicando que a gente acha que equimose, nós leigos, a gente acha que o roxo é edema. Isso. E o roxo não é edema, o roxo é equimose, isso, né? Os roxos são excesso de equimose, né? São vários, um acúmulo muito grande de roxo. O edema é o inchaço. O edema é o inchaço, daí a gente chama de inchaço, a gente não chama de edema. O edema é o acúmulo de líquido. Núbia, você trouxe algumas fotos, Trouxe. até de antes e depois de pacientes que utilizaram da taping terapia, né? E só lembrando que essas fotos foram autorizadas pelas pacientes, que são minhas, para ser mostrada no programa. Perfeito. Vamos mostrar a primeira foto, então? Isso daí, então, que fase que tá de pós-operatório essa pessoa? Essa paciente, ela veio para mim com 7 dias de pós-operatório, tá? Nós colocamos o tape e depois de 7 dias a gente tirou todo o tape. Então, você não colocou o taping nessa dentro do centro cirúrgico? Não, essa não. Essa foi já no meu consultório, que ela veio já de uma cirurgia e ela estava com excesso de edema muito grande, com muito equimose, que são os roxos, e lá eu já consegui colocar o tape para já melhorar toda essa parte de edema, porque assim, o edema, o equimose, os roxos, não é só visivelmente, mas eles limitam os movimentos, as pessoas se sentem cansadas, mais pesadas. Então, quando a gente consegue melhorar esse edema, as pacientes se sentem melhor após a cirurgia plástica. Entendi. Então, as pacientes que de repente estão assistindo o programa e acabaram de fazer uma cirurgia, não precisa se desesperar que só pode ser colocada a tape dentro do centro cirúrgico. Não, pode colocar depois, mas não vai ter um resultado tão 100%. Isso. Por quê? Porque acontece, quando a gente coloca no momento da lesão, a gente já está no momento reorganizando o tecido, tá? Se a gente coloca um pouquinho depois, a gente consegue um resultado, mas não tão eficaz e não tão rápido quanto dentro do centro cirúrgico. É como se o tecido nem sentisse, mas sentisse muito rápido aquela agressão que ele sofreu, porque logo já está ali abafadinho pelo tape, inseguro pelo tape. E fora que dá uma segurança muito grande, né? A pessoa se sai do centro cirúrgico porque pensa bem, o tecido foi descolado. A sensação que dá para a paciente é que ela está totalmente solta mesmo. O tape vem e segura, então a paciente se sente mais segura, se sente melhor e, consequentemente, diminui o quadro álgico dela, que é a dor. Tem mais fotos aí, vamos mostrar mais fotos pra gente comentar de antes e depois? Isso também foi uma paciente que veio pra mim, essa veio com 3 dias, tá? Ela fez uma lipo na região de coxa, a foto tá deitada, mas é uma coxa, tá? Então, depois de 7 dias eu tirei também, o resultado foi fantástico. 7 dias depois? E se não tivesse colocado a tape, estaria ainda bem mais... 40 dias. Jura? Vamos pôr a próxima foto, que tem mais fotinha. Esse aí é um resultado bem bacana. O que foi isso? O que ela fez? Que cirurgia? Isso aí foi uma lipo geral. Pode ver que pegou toda a região de costas, pegou uma região lateral, judiou bastante. E ela você colocou no centro cirúrgico? Essa não. Essa também não. Foi quantos dias depois? Essa foi 3 dias depois. E ali, o depois que a gente está vendo é uma semana depois. Uma semana depois. Então, 3 dias depois da cirurgia plástica foram o 10 antes. Dias, isso. Foram 10, 11 dias de cirurgia. Entendi. E depois de 3 dias, colocou a tape e ficou esse resultado da foto do depois que a gente está vendo. Isso. Embaixo a mesma coisa, as outras duas, só que ela tá lateral, né? Aí ela tá de costas. É a mesma paciente. Mesma paciente, só que ela tá deitada de lateral. Tem mais fotos, Tati? Esse aí, o que é essa foto? Esse aí é um sofrimento de pontinho que a gente fala, né? Quando o médico ele vai fazer a suturação, fechar, né, a cicatrização, às vezes o tecido é sensível, ele acaba abrindo, cedendo um pouquinho. É quando fala que abriu um ponto? Abriu um ponto. Isso, é um sofrimento, tá? E a taping usa nisso também? Isso, também, porque a gente aproxima as duas bordas, tá? Quando o ponto abre, né, o que acontece? O movimento que a pessoa faz, ele aumenta ainda mais essa abertura. Uma deiscência, que a gente chama isso na parte técnica. A gente faz com o tape, a gente diminui essa base, tira essa movimentação para a cicatrização ser mais rápida e fechar de uma forma mais harmônica, né? Não ficar aquela cicatriz largada, aquela cicatriz mais larga, grosseira. O que é que a gente ouve falar de... Essa aí, pode falar. Essa aí é uma paciente, eu vou dar só um exemplo, que ela não entrou no centro cirúrgico,
tá? E ela não fez o tape. E tem uma foto que a paciente colocou o mesmo tempo de cirurgia. Essa aí é uma fibrose. Passa pra mim, por favor. Ah, tem outra foto então. É outra, Tati, não é essa não. Ah, só tem essa? Então não veio a outra foto. Então Ai, que pena. Que pena. Mas deu pra gente ver bem então, o resultado. Eu mandei uma foto, eu achei que eu tivesse mandado, desculpa. Mas eu mandei uma foto que era uma paciente que tinha ido pro centro cirúrgico que tava zeradinha, sem nada. Uma semana depois do tape? Uma semana depois, 7 dias. Quando a gente ouve falar em fisioterapia intraoperatória, o que é, Núbia? Isso, a físio, a gente trabalha com físio no pré-operatório. Se a paciente vai para uma cirurgia, né, se a gente percebe que ela está com muita contratura muscular, com uma pele mais, a gente trabalha um pré. Um relaxamento, isso, assim? Um alongamento. Porque todo mundo que vai fazer uma cirurgia plástica tá tenso, tá ansioso, enfim, Eu solto isso pra pessoa não ficar mais tensa no pós-operatório. Entendi. O intraoperatório é o tape, tá? É o fisioterapeuta dentro do centro cirúrgico aplicando a tape logo após ser fechado pelo médico. Acabou a cirurgia, o doutor me liga, geralmente, Núbia, daqui 20 minutinhos tô acabando, desce, vem pro centro cirúrgico. Eu desço, acabou a cirurgia, né, a gente faz toda a asepsia, limpa tudo, aí eu venho com o tape. Então, fisioterapia intraoperatória, quando a gente ouve falar, é isso. E o pós-operatório é toda essa questão que você falou de... Isso, mas assim, a físio hoje no pós-operatório, né, a gente trabalha com terapia manual, cinesioterapia, alongamento. Qual que é o nosso objetivo com o paciente? É poder fazer com que ele volte para as AVDs dele, para a vida diária, o mais rápido possível e uma forma mais confortável, né? Não sinta tanta dor, tanta limitação de movimento. Agora, Núbia, quem pode aplicar a tape em terapia num pós-operatório de cirurgia plástica? Somos nós, fisioterapeutas. Tá? Mas tem que ter a especialidade? Isso, tem que ter. É assim, eu me especializei em tape, antes de fazer o tape em cirurgia plástica, e depois eu fiz uma outra especialização para tape no centro cirúrgico, tá? Porque o que acontece? Ele é um recurso para fisioterapia, né? Não que eu colocar o tape a paciente vai ficar sem nada, não. É o início de um tratamento, tá? Após retirar dessas fitas, dessas bandagens, eu continuo com a parte de tratamento no pós-operatório. Então, ele me auxilia no meu pós-operatório. É sempre uma semana depois, você aplica, uma semana depois você tira? Geralmente, assim, é que a paciente, ela pode apresentar algumas reações ao tape, tá? É difícil, mas pode... Isso, se acontecer, eu retiro antes. Tá? Às vezes pode dar uma reação alérgica, pode dar uma bolha, tá? A pele da paciente não aceitar o tape. Eu tiro antes, tá? Para evitar lesões na pele. Mas geralmente são 7 dias. E o máximo que pode ficar? Máximo? 7 dias. 7 dias? Depois que você tira depois de 7 dias, você não reaplica? Depende. Tá? Se tiver com muito... equimose. Eu ia falar roxo. Não tem problema. Equimose. Tá. A gente põe de novo. Porque assim, cirurgia plástica, a gente tem que tratar o paciente. Tá? Eu tenho que avaliar você, avaliar suas limitações, avaliar o que você precisa. Se eu retiro o tape e vejo que a paciente está se sentindo ainda descolada, vamos dizer assim, eu ponho de novo. Tá? Para a paciente sentir mais confortável, para o pós-operatório dela surgir melhor. Tá? Eu coloco mais 7 dias, aí eu tiro, aí eu entro com a parte. Mas mesmo com o tape, eu faço a físio, tá? Eu entro com movimento, eu entro com alongamento, mesmo com o tape, tá? O tape é um estímulo, eu dou outro. Entendi. Tá? A gente trabalha em conjunto. Ai, adorei, Núbia. Muito obrigada, muito obrigada viu? Você, e se vocês quiserem saber aí mais sobre a tape em terapia ou bandagem terapêutica, joga no Google, pesquisa, procura saber, tá? Que é uma novidade aí para poder te aliviar, para você voltar logo às suas atividades normais depois de uma cirurgia plástica. Obrigada, viu, Núbia? Obrigadão.